Então, vamos embora, galera. Vamos lá. Começar aqui pela questão 3, certo? Pessoal, questão 3 diz assim, ó. Uma das etapas do tratamento de água para a rede de distribuição urbana, deixa eu só organizar aqui, pronto, que é feita pelo ácido hipocloroso, que se forma quando se adiciona hipoclorito de sódio na água a ser tratada. Porém, se a água tiver contaminantes orgânicos, reações adversas podem ocorrer, como aquela entre o contaminante acetona e o ácido hipocloroso, que resulta numa solução de ácido acético, água e o agente carcinogênico clorofórmio, conforme a equação abaixo. Beleza. Considerando o tratamento de 1 m³ de água contaminada, vou botar mais aqui, com acetona na concentração de 5,8 miligramas por litro, certo? A quantidade máxima em mol. A quantidade máxima em mol de ácido cloroso que poderá ser consumida na reação será quanto? Galera, então qual é a sacada da questão? Eu tenho aqui uma amostra de água, beleza? Tem lá 1 m³. Dentro dessa amostra de água tem um contaminante, que é a acetona, tá certo? E aí eu vou neutralizar, entre aspas, eu vou descontaminar a água, eu vou reagir a esse contaminante para tirar ele do sistema usando esse ácido hipocloroso. Aí a pergunta é o seguinte, qual é a quantidade de ácido que vai ser gasta para descontaminar essa água? Tá certo, galera? Qual a quantidade de ácido que vai ser usada para descontaminar? Galera, eu sei que o ácido hipocloroso, se liga, ele reage com a acetona de acordo com essa equação daí. Então, você já sabe fazer, eu tenho certeza absoluta, porque a gente passou 3 semanas, na verdade 4, né, falando disso, de estequiometria. Em outras palavras, se eu souber qual é a quantidade, se eu souber qual é a quantidade ou em mol ou em massa da acetona que tem aí dentro, certo, galera? Se eu descobrir isso, eu descubro quanto de ácido eu preciso neutralizar, para neutralizar, tá certo? Só que, se fosse uma questão de estequiometria comum, certo? A resposta, a quantidade já era dada para você. Assim, ia aparecer assim, ó, considere uma amostra de água com 10 gramas, com 20 gramas, com 2 mols. Mas como é uma questão de soluções, essa quantidade ela não vem explícita. Ela vem implícita, ela vem escondida. Como? Ela vem escondida através de um volume e de uma concentração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse volume e essa concentração para descobrir quanto em massa ou em mol de acetona tem aí dentro. Tá certo? Obrigado, Bruno. Já coloquei para gravar. Valeu. Beleza, galera? E aí eu pergunto para vocês, do jeito que as informações vieram, é melhor você calcular, você vai achar mais fácil a quantidade em massa ou a quantidade em mol da acetona? O que é que você me diz? Em mol. Não, do jeito que tá aí, Jéssica, do jeito que tá aí, eu vou achar em massa. Sabe por quê? Porque, segundo meus dados, a cada 1 litro da solução, eu vou encontrar 5,8 miligramas da acetona. Entendeu? Mas assim, Oi. eu acho que eu fiz assim. Eu acho que eu pensei que 5,8 miligramas seria a concentração. Mas é a concentração. Só que, o que é que a concentração quer dizer? Quer dizer qual é a massa que tem em 1 litro. Né? Mas aí eu peguei e fiz concentração vezes o volume para dar o número de mols, que Pode dá ser, no meu. que é o que eu vou Oi? fazer agora. Vê, 1 m³ são quantos litros? 1 m³ são 1.000 litros, 1.000 certo? litros. Sim. Então, se em 1 litro tem essa quantidade, se em 1 litro tem essa quantidade, em 1.000 litros vai ter quanto? X. Quando eu fizer essa conta, sabe quanto é o X? Vai dar 5,8 vezes 1.000. Ou seja, o X vai dar 5.800 miligramas, que é a mesma coisa de 5,8 gramas. Certo? Eu encontrei isso. Isso é a massa, tá? Então, a massa
de acetona que tem aqui dentro é de 5,8 gramas. Certo, galera? Ah, então isso é a massa, é? É a massa. Porque a concentração foi dada em litro por miligrama. Então, eu achei a massa. Certo? Ah, entendi. Aí Uhum. você, veja, você já sabe fazer. Nessa amostra tem 5,8 gramas de acetona. Quanto é que eu preciso? É C6 aqui, tá, galera? Quanto é que eu preciso de hipoclorido para consumir esses 5,8? Segundo a equação, 1 mol de C3H6O reage com quantos mols de ácido? 3 mols de ácido. Certo? Diáspora. Só que eu tenho Certo. a massa da substância, então eu vou trocar aqui mol por massa molar, porque eu calculei aqui a massa molar da acetona. Então, em vez de 1 mol, eu vou botar aqui 58 gramas desse cara, reagem com 3 mols de HClO. Se lá na minha amostra tem 5,8 gramas, que foi o que eu calculei, qual vai ser o número de mols de ácido? N. Se você perceber direitinho, galera, daqui para cá eu dividi por 10. Então, daqui para cá eu vou fazer a mesma coisa, né? Dividir por 10. Então, o N vai ser igual a quanto? 0,3 mols. Que vai dar como resposta a letra 0,3 é a mesma coisa de 3 vezes 10 a menos 1. Certo? Então, como resposta vai dar a letra C. Certo, galera? Então, é sempre assim. É tipo uma questão de estequiometria disfarçada. Nas questões de estequiometria que a gente fazia, a questão já dava direto as quantidades. Só que agora ele não vai te dar a quantidade de maneira direta. Ele vai te dar através de uma concentração e de um volume. Aí tu usa a concentração, usa volume, descobre a quantidade do reagente. Usando a quantidade do reagente que tu descobriu, tu descobre a quantidade do outro. Beleza? Por exemplo, vê essa quinta daqui. Agora eu entendi. É porque na minha cabeça isso era a quantidade em mols Não, e a não em quantidade grama. em Aí eu miligrama. não troquei nada em nada para grama, mas eu fiz desse mesmo jeito. Entendi. Você tem que prestar atenção qual é a concentração que está sendo fornecida, entendeu? Se é em miligrama, É, eu pode ser em lembrei, grama por litro, pode ser em mol por litro, depende da questão. Beleza? eu lembrei. Aham, obrigada, Rafa. Vamos lá. Vê essa terceira daqui. O texto é bem grandão, fala de um bocado de coisa, de um acidente que aconteceu, do medicamento. Mais para frente a gente vai comentar sobre essa situação. Vamos focar só na estequiometria. Vê. Eu peguei uma massa de 1 grama de carbonato de bário, certo? Para analisar ela. Utilizando-se técnicas apropriadas, foram necessários 0,8 miligramas de ácido clorídrico de concentração 1 mol para reagir completamente com esse sal. A pergunta é, qual é o percentual, qual é a pureza de carbonato nessa amostra? Galera, eu peguei uma amostra de 1 grama, certo? Sei lá, de um medicamento, não sei de onde. E eu quero saber qual é a pureza. Provavelmente, se a massa é de 1 grama, quer dizer que a quantidade de carbonato de bário só, certo? A quantidade só desse sal é menor do que 1. E aí eu vou tentar descobrir qual é a quantidade de carbonato de bário, tá certo? Que tem nessa amostra. Como é que eu descubro? Eu vou descobrir utilizando uma solução ácida. Por quê, galera? Porque de acordo com a equação, o ácido ele reage com o carbonato, certo? Então, eu quero descobrir a quantidade de carbonato, beleza? Mas se eu souber quanto de ácido reagiu, eu descubro o carbonato porque eu faço a estequiometria. A questão me disse quanto de ácido reage, ela não disse de maneira direta, ela disse de maneira indireta. Como? Mais uma vez, te deu um volume, te deu uma concentração. Galera, tu tem volume e concentração, tu tem a quantidade. Nesse caso aí, Jéssica, a concentração foi em mol por litro. Então, qual é a quantidade Tô que tu vai vendo. achar? Em mol. Em mol. Então, primeiro, deixa eu botar aqui em litro. E aí, galera, ó, como é que eu descubro essa quantidade em mol?
Eu posso fazer a regrinha de 3 ou vou usar a formulinha agora só para variar um pouco. Eu sei que, galera, molaridade é número de mols sobre volume. Ou seja, número de mols é a molaridade vezes o volume. Se eu quero descobrir o número de mols de ácido, eu vou pegar a molaridade do ácido e multiplicar pelo volume. Como eu já tenho aqui, ó, eu vou ter 1 que multiplica 0,08, então eu vou ter 0,08 mols. Então, essa daqui é a quantidade de ácido que reagiu com todo o sal que tinha na amostra. Vamos descobrir agora qual é a quantidade de sal? Bora, como? Poxa, eu sei que 1 mol de carbonato de bário reage com 2 mols de HCl. Mais uma vez, eu quero descobrir a massa de carbonato. Então, eu vou trocar aqui pela massa molar. Eu calculei aqui em cima, ó, dá 197,3 gramas desse cara. Então, vai reagir com 2 mols. Se eu sei que na questão a reação foi com 0,008, qual é a massa desse cara que tinha? M. Vai ficar assim, ó. 2 vezes... Quer dizer, vou simplificar aqui, ó. 2 com 0,08 dá 0,04. Então, a massa vai ser quanto? 197,3 que multiplica 0,004. O que vai me dar uma massa, sabe de quanto, galera? Se eu fizer aqui a conta, ó. 197 por 3 vezes 0,789 gramas. Então, de fato, né, galera? De sal mesmo, só tem 0,789. Mas a amostra toda tem 1 grama. Como é que eu descubro a pureza? Poxa, 1 grama corresponde a quantos por cento? 100. 0,789 gramas corresponde a X. Quanto é o X? 78,9%. Certo? Então, resposta, letra D de dado. Galera, é sempre assim. Tu quer uma substância e tu vai utilizar outra para encontrar. Só que essa outra, a questão vai te dar a quantidade em mol por litro, vai dar uma concentração e vai te dar um volume. Aí tu tem que achar a quantidade para depois fazer a estequiometria. É sempre assim. Primeiro eu acho a quantidade, depois eu faço a estequiometria. Primeiro eu acho a quantidade, depois eu faço a estequiometria. Tá certo? Vê, vamos para essa sétima. Mesmo esqueminha, se liga. Vou ficar repetindo aqui para poder massificar bem para quem não entendeu direito. Vê. Em uma análise de laboratório, uma amostra de ferro, de pureza 100%, ou seja, a massa toda de ferro, foi colocada para reagir com 10 ml de uma solução 1 mol por litro de ácido, até a completa dissolução. Ou seja, coloquei os dois para reagir até reagir completamente. A reação que ocorreu nesse processo não balanceada está aí abaixo. A pergunta é a seguinte: assim, pode-se afirmar que a massa de ferro da amostra e a massa de hidrogênio formada na reação são respectivamente quanto? Galera, eu quero descobrir qual é a massa de ferro e qual é a massa de hidrogênio na reação. Veja, se eu souber qual é a quantidade de HCl que reagiu, eu descubro quanto de ferro tinha e descubro quanto de hidrogênio formou. Certo? Pergunta, a questão te deu a quantidade de HCl de uma maneira direta? Ela já te falou qual era a quantidade em mol em massa? Não. Ela te deu um volume e uma concentração. Então, primeiro, a gente vai encontrar quantos mols, certo? De HCl reagiram. Vou fazer agora usando a regrinha de 3, vai. 1 litro de solução, galera, apresenta 1 mol de quê? HCl. Beleza? Se eu tenho 0,01 litros, quantos mols de HCl eu vou ter? N. Então, o número de mols de HCl, quanto é que é? 0,01 mol.
Então, a quantidade em mol de HCl que vai reagir é 0,01. Ah, galera, agora eu vou encontrar as quantidades ali de quê? De ferro e de hidrogênio. Bora. Primeiro eu vou achar de ferro. Diz assim, ó. Pela reação, primeiro de tudo, né, galera? A reação não está balanceada. Para eu balancear, basta eu colocar um 2 aqui na frente. Certo? Agora sim, ó. 1 mol de ferro reage com 2 mol de quem? HCl. Beleza? Vou trocar aqui pela massa, tá? 56 gramas de ferro reage com 2 mols de HCl. Qual vai ser a massa de ferro que vai reagir com 0,01 mols de HCl? Então vai ficar 2 vezes M é igual a 0,56. Ou seja, a massa de ferro é de 0,28 gramas. Achei a massa de ferro, galera. Vou achar agora de hidrogênio. Mesma coisa, pessoal. Ó, 2 mols, agora, 2 mols de HCl, quando reagem, ele só forma 1 mol de hidrogênio. Certo? Só que eu quero a massa de hidrogênio. Vou trocar aqui pela massa molar. Vê, 2 mols de HCl reagem e formam 2 gramas de H2. Certo? Se eu vou reagir 0,01 mols de HCl, qual é a massa de hidrogênio formada? M. Vou cortar aqui, ó. Cortei, cortei. A massa de hidrogênio vai ser de quanto? De 0,01 gramas de hidrogênio. Certo, galera? Então, massa de ferro, massa de hidrogênio encontradas, 0,28001. Resposta, letra A. Certo, galera? Alguma dúvida nessa? Estão percebendo o padrão? Qual é o padrão? Eu acho a quantidade, concentração e volume, né? Combinando. Depois eu faço uma estequiometria. Eu acho a quantidade, depois eu faço uma estequiometria. Tá certo? É sempre assim, pessoal. É sempre assim. A gente primeiro aprende só usando as quantidades, né? Bonitinha. Depois a gente aprende misturando com soluções. Mas se a gente entender que a solução ali só serve para a gente encontrar a quantidade de mols, fica bem mais fácil de entender, porque você já fez um monte de questões de estequiometria. Certo? E você já está dominando bem. Tá certo? Beleza? Ó, vamos fazer essa questão 9 agora. Ela é um pouquinho de nada diferente. Ela só vai mudar a ordem do que a gente vai fazer, mas a ideia é basicamente a mesma. Diz assim, ó. O sulfato de bário é usado como contraste em exames radiológicos e pode ser obtido pela seguinte reação. Tá aí, pá. Agora ele quer saber o seguinte: qual é o volume da solução ácida necessária para poder obter 30 mols do meu produto, tá certo? Considere que existe um excesso do outro reagente, ou seja, eu desconsidero ele. Galera, antes eu tinha que encontrar o número de mols, agora eu quero encontrar o volume, tá certo? Se eu tenho uma concentração aqui, ó, se eu tenho uma concentração, eita, se eu tenho uma concentração e quero achar um volume, lembra, galera, que tá de vermelho. Concentração é número de mols dividido por quem? Pelo volume. Eu quero achar o volume, galera. Se eu já tenho a concentração, está faltando quem? O número de mols. Então, eu preciso, nessa questão, encontrar quantos mols de ácido tem aqui dentro. Só que como é que eu vou encontrar isso, galera? Eu vou olhar para a minha reação. Ó. Ele me deu a quantidade dessa substância e usando essa quantidade, eu vou descobrir essa daqui, ó. Certo? Por quê? Segundo a minha equação, galera, eu sei que 1 mol de ácido sulfúrico reage e forma 1 mol de quem?
de sulfato de bário. Quantos mols de ácido sulfúrico vão formar 30 mols desse cara daqui? Certo? Oxi, quando eu fizer a conta aqui, ó, N vai ser igual a 30. Então, dentro da minha solução, galera, tem que ter 30 mols de ácido sulfúrico. Qual é o volume que eu preciso para ter 30 mols? Eu posso fazer assim, se eu quiser. Se a concentração do ácido é de 1,5 mol por litro, o que é que isso quer dizer? Que a cada 1 litro de solução, certo? Eu vou encontrar 1,5 mols de ácido. Certo? Qual vai ser o volume que eu preciso para encontrar 30 mols desse cara? Então vai ficar 1,5 vezes o volume igual a quanto? 30. Se eu fizer essa conta, sabe quanto é o volume de ácido? Vai ser igual a 20 litros necessários. A ideia foi exatamente a mesma, galera. Só que em vez de pedir a quantidade ou o número de mols ou qualquer outra coisa, a questão pediu o volume. Mas eu tive que achar, eu tive que fazer uma conta estequiométrica para depois encontrar esse meu volume. Tá bom? Só foi o contrário. Rafa, Bicho. e se eu fosse mais direto, estaria errado se eu pegasse N igual a concentração vezes o volume. A partir da fórmula, N, o número de massas, é igual a concentração vezes o volume. Eu É? pegasse o volume, que é igual a número de massas, e dividisse pela concentração. Pode ser também. Você fez isso aqui, né? Botar de laranja. Fiz, eu Era disse no mesmo, ó. Tu volume fez é igual a assim. número de massas dividido pela É. Vê concentração. se foi isso. Tu pegou o número de mols, é N sobre V. Aí fez volume, o que é? Número de mols de massa não, tá? Dividido pela molaridade. Aí o volume que Sim, era? 30 dividido por 1,5, ou seja, 20 litros. minha gente, essas duas contas aqui, essa e essa, não é exatamente a mesma coisa, certo? Não muda absolutamente nada, é tudo igual. A diferença é que aqui de laranja é um pouco mais matemática e o de preto está usando mais proporção. Mas é a mesma coisa, pode fazer sem estresse. Certo? Uhum, tá. Show de bola. Vamos lá. Foi, botaram aqui a 11, não foi? Deixa eu só voltar aqui no chat. Me pediu. A 10 também, 10, 10. Vou fazer 10. É 10. Ó, questão 10. Foi no Enem há um tempinho atrás. Essas questões de soluções com estequiometria, tá certo, galera? Essa de calcular pureza, titulação, elas geralmente elas não vinham caindo no Enem, não, mas já faz uns 2, 3 anos assim que todo ano eles estão colocando uma lá. Soluções de estequiometria, solução de estequiometria. Então, por isso que eu resolvi esse ano pegar uma aula, né, uma semana e falar só sobre isso. Geralmente eu deixo lá para mais para o final revisão, para ficar mais fresquinho. Óbvio, a gente vai revisar também. Mas como vem caindo bastante, eu resolvi colocar uma ficha só disso para você começar a se familiarizar. Essa aqui foi bem antiga. Ela diz assim, ó. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio, esse óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Então, tem aqui uma equação química. Pergunta. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido. Então, mesmo esquema, galera. Eu tenho aqui uma solução. Beleza? De quê? De peróxido. Cujo volume dela quanto é? 20 ml. Certo? E a concentração desse peróxido é de quanto? Opa, desculpa.
O2 é de quanto? É de 0,1 mol por litro. Eu quero saber qual é a massa, no caso, o número de mols de permanganato necessário para neutralizar todo o peróxido que está aí dentro. Eu sei, galera, que segundo a reação, ó, vou pegar só essa parte da reação aqui, que é que me interessa. 5H2O2 mais 2KMnO4. Não interessa o resto, não. Eu sei que, galera, nesse processo, mesmo esquema, ó, eu quero descobrir qual é a quantidade desse cara. Para descobrir a quantidade desse cara, basta eu saber quanto de H2O2 vai reagir nesse processo. Por quê? Se eu descubro esse, eu encontro outro. Aí eu volto para perguntar. A questão te disse a quantidade de peróxido diretamente? Disse não. Ela te deu uma concentração e te deu um volume. Então vamos encontrar aqui, ó. Assim. Vou fazer usando a formulinha, só para você perceber que é a mesma coisa, ó. Não, já fiz formulinha, vou fazer relação. 1 litro de solução me dá 0,1 mol de quem? Do peróxido, certo? Se eu tenho aqui 0,02 litros, quantos mols eu vou ter aqui? N. Se eu fizer essa conta, o N é quanto? Eita, H2O2. Vai ser 0,1 que multiplica 0,02. Ou seja, o número de mols 0,002 mol. Certo? Então, com a quantidade do peróxido, eu vou descobrir agora quanto é de permanganato que vai neutralizar esse cara. Como é que eu faço? Bom, 5 mols de H2O2 reage com 2 mols de KMnO4. Certo? Se eu pegar aqui 0,002 mols desse cara, ele vai reagir com X. Então vai ficar 5 vezes x é igual a 0,002 vezes 2. Ou seja, o meu x, galera, vai dar 0,004 sobre 5, o que vai me dar 0,00125 mols. Eu acho que está em notação científica, não é isso? Então, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eita, eu errei, desculpa a conta, foi mal, galera. Foi mal, mas 0,0008. Viajei agora. Se alguém ia falar isso aí, né? Então, x vai dar 8 vezes 10 a menos 4 mols. Agora sim. Achei a quantidade, resposta, letra D de dado. Belezinha? Tranquilo? Cadê quem perguntou? Karen, de boa, Karen? Tranquilão? Eu acho que com as outras questões, né, dava para você fazer essa daí, porque se você olhar direitinho, ela tem bem, é um formato bem, mas bem parecido mesmo. Tá bom? Vamos agora lá para as três últimas, né, que foi, eu acho que o que gerou mais dúvida. Agora, geralmente, pessoal, essas questões de titulação, tá certo? De titulação, o que é que acontece? Elas geralmente são titulações ácido-base, mas não existe. Titulação é colocar para reagir e descobrir a concentração. É misturar e ter reação, tá certo? Mas pode ser que não seja de ácido e base. Pode vir, por exemplo, para descobrir a concentração de cloreto na água. É bem comum mesmo. Aí vê o que a questão 12 diz. Mas a ideia é sempre a mesma, tá, galera? Ó, a qualidade da água para consumo humano é alvo de preocupação constante por parte dos governos e da sociedade em geral. Um dos parâmetros monitorados para avaliar essa quantidade é o teor de cloreto, que é determinado por titulação. Galera, toda vez que você lê essa palavra titulação, entenda reação, certo?
Titulação a reação para descobrir concentração, certo? Concentração. É só isso. É uma reação para descobrir concentração. Então, vamos lá. Diz assim, baseando nas informações e considerando que na determinação de cloreto, para descobrir a quantidade de cloreto da água, em uma amostra de 50 ml, foi gasto 1 ml de uma solução 0,05 de nitrato de prata. Galera, eu quero descobrir, se liga agora, tá? Eu quero descobrir qual é a quantidade, tá? Qual é a massa de cloreto que tem aqui dentro, certo? Eu quero descobrir qual é a quantidade de cloreto que tem aqui dentro, tá certo? Para eu descobrir a quantidade de cloreto, eu vou utilizar uma outra solução para encontrar isso. Por quê? Porque olha para cá, a ideia que a gente está fazendo sempre. Se eu sei quanto de nitrato de prata tem na solução 2, eu descubro quanto de cloreto tinha na primeira, porque eles vão reagir completamente. Então, eu vou me utilizar de uma solução auxiliar, que é a de nitrato de prata, para descobrir a quantidade de cloreto que tem na primeira. Tá certo? Como é que eu sei a quantidade de nitrato de prata que tem na solução 2 ali, na do lado direito? Bom, eu tenho um volume e tenho o que, galera? Uma molaridade. Posso achar o número de mols. Bora achar? Primeiro, 0,001 litros. Como é que eu faço aqui, galera? Como a gente vem fazendo sempre, tá? Vou fazer assim, ó. Molaridade é número de mols sobre volume. Ou seja, o número de mols é a molaridade vezes o volume. Se eu quero saber o número de mols desse cara daqui, ó, do nitrato, basta eu multiplicar a molaridade vezes o volume da solução. Isso vai me dar um número de mols, sabe de quanto? De 0,00005. 4 zeros e 5. Beleza? Aí agora sim, galera, se eu tenho o número de mols do nitrato, posso descobrir o número de mols de ou a massa de cloreto? Claro que eu posso, porque segundo a reação, galera, 1 mol de cloreto reage com quem? Com 1 mol de nitrato. Beleza? Eu quero descobrir a massa de cloreto, então eu vou trocar aqui pela massa molar, que é 35,5 gramas. Reage com 1 mol do meu nitrato. Certo? Qual é a massa de cloreto que vai reagir com 0,0005 mols desse cara? Se eu fizer essa conta, galera, a massa vai ser 35,5 que multiplica esse cara. Epa. Certo? Então a massa vai ser quanto? Se eu fizer essa conta aqui rapidinho, ó. Vai dar 0,0018 aproximadamente. Certo? Essa é a massa de cloreto que tem em quanto? Em 50 ml. Tá bom? Só que eu não quero saber qual é a massa que tem em 50 ml. Eu quero saber qual é a massa que tem em 1 litro. Porque eu quero saber quantos miligramas tem em 1 litro. Então, bora lá. Se em 50 ml de água eu encontro 0,0018 gramas de cloreto, em 1000 ml eu vou encontrar X. Quanto é o X, galera? Cortar aqui, ó, vai ficar 20. Então, vai ficar 0,036 aproximadamente gramas de cloreto. Só que eu quero saber quantos miligramas tem um litro, tá, galera? Então vai dar
36 miligramas de cloreto. Se eu tenho 36 miligramas para cada 1 litro, a concentração vai ser de 36 miligramas por litro. Se eu for olhar na resposta, eu dei uma aproximadazinha lá embaixo, né, galera? Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Letra E, 35,5 miligramas por litro. Beleza, galera? E aí, alguma dúvida nessa? Meninas aí que perguntaram. Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá? Tranquilo? Beleza? Bruna, Duda? De boa? Massa, entendeu? A diferença dessa é que agora são duas soluções. Antes era sempre uma solução e uma massa. Uma solução e um número de mols. Agora são duas soluções, certo? Só que o procedimento é sempre o mesmo. Tu vai achar a quantidade de uma usando outra solução. Vamos para 13. A 13 é exatamente a mesma coisa. É exatamente igual. Só vai mudar as quantidades. Diz assim, ó. Uma solução de nitrato de prata é usada para determinar por titulação. Lembra o que é titulação? É reação para descobrir concentração. A concentração de cloreto de uma amostra aquosa. Mesma coisa. Eu peguei exatos 10 ml da solução titulante. A solução titulante é aquela que tu vai adicionar para descobrir a concentração. É aquela que tu conhece a concentração já. Foram requeridos para reagir com os íons cloretos presentes em 50 ml de água. Assinale a concentração em mol por litro do cloreto, tá certo? Dentro da amostra de água, tá certo? Considerando que nenhum outro íon da solução reage. Então, só vai ter reação com a prata e o cloreto. Tá, galera? Prata e o cloreto. O que pode ter causado estranheza é que, nessa questão, a reação que foi dada foi só os dos íons, tá, galera? Mas essa prata, pessoal, vou botar em parênteses aqui, ó. Essa prata, ela vem diretamente do sal. A GNO3 mais Cl vai formar o quê? AgCl e o íon vai ficar perdido aqui, ó. Beleza? Então, se você achou estranho a reação só ter os íons, não tem problema não, é porque só é o íon que vai reagir, certo? Então, vamos lá, pessoal, mais uma vez, ó. Se eu quero descobrir a molaridade, eu sei que molaridade é número de mol dividido pelo volume. Para achar a molaridade, eu preciso do número de mols e do volume. O volume eu já tenho da minha amostra de água. Só está faltando o que agora, galera? O número de mols de cloreto. E aí, para achar o número de mols de cloreto, é só eu saber quanto de prata vai reagir com esse cloreto. Como é que eu descubro quanto de prata? Opa, eu tenho uma concentração, tenho um volume. Eu desenrolo aqui, ó. Por quê? Deixa eu trocar aqui o volume. Se a minha concentração é 0,05 mol por litro, quer dizer que em 1 litro eu vou encontrar 0,05 mols. Certo? Em 0,01 litros, eu vou encontrar X. Quanto é o X? Vai ser 0,0005 mols nesse cara. Beleza? Que vai ser exatamente o número de mol da prata que tem nessa solução. Certo, galerinha? Se eu achei o número de mol da prata, o que é que eu faço agora? Bom, eu sei que 1 mol de prata reage com 1 mol de quê? Cl-. Beleza? Se eu tenho aqui 0,0005 mols de prata, quantos mols de Cl- eu vou ter? Chama de N. Se você olhar direitinho, o N de Cl- dá a mesma coisa. 0,0005 mols. Só que eu não quero o número de mols, eu quero a concentração. Vou usar a formulinha aqui, vai. Concentração é o número de mols dividido pelo volume. O número de mols eu encontrei já. Foi 0,0005.
E o volume da solução, galera, é de 50 ml, ou seja, 0,05 litros. Aí eu vou dividir aqui, ó, por 0,05. E aí a molaridade do Cl- vai ser 0,01 mols para cada litro. Resposta da questão, letra B de bola. Certo, galera? É meio automático, não sei se vocês estão percebendo. Uma vez que você entende o procedimento, né, o que é que você deve fazer, fica um negócio bem automático. Primeiro, acha o número de mols, concentração e volume. Depois, faz a estequiometria. Depois que faz a estequiometria, calcula a concentração da outra solução. Então, são sempre os mesmos passos que a gente está repetindo. E aí pode ser que esteja parecendo um pouco automático, porque é sempre a mesma coisa que a gente faz. Tá certo? Beleza 13, galera? Quem tava com dúvida, igualzinha a de cima. Não sei se vocês perceberam. Só mudei, eu acho que a pergunta, talvez. Beleza? Ô, professor, no Sim. caso, essa segunda equação que o senhor colocou entre parênteses, Ah, se a gente não soubesse, sei lá, não colocasse, a gente poderia se atrapalhar, e o senhor acha que na prova normalmente teria essas duas, ou vê, como seria? geralmente a prova, ela já vem com a equação, geralmente a prova vem com a equação toda completinha, tá certo? Certo? Mas, Tá, obrigada. tipo as outras questões. Desse dado aí que apareceu, ele colocou só a equação iônica. O ideal, assim, era bom que a gente não se atrapalhasse com isso, porque é um passo tão simples que a gente não ia ser legal errar por causa disso, entendeu? Você teria que entender, se ligar que... Pode ser que apareça, tá, galera? Pode ser. Você teria que se ligar que a quantidade de mols... Vou botar aqui em cima. Você tem que se ligar no seguinte. Nessa solução daqui, ó, como é AG, um de AG e um de NO3, o número de mols de AgNO3 tem que ser exatamente igual ao número de mols de prata. Entendeu? Tem Então, que valer, sim. se ligando nisso, você usaria essa equaçãozinha de cima, que não está em parênteses, tá certo? Então, pelo menos isso era bom a gente estar atento, sabe, Bruna? Tá, obrigada. É um detalhezinho tão bobo, tão bobo. Ah, o resto da questão é que é o problema. Isso aí é só um detalhezinho bobinho que não vamos errar isso, não. Tá? Tá, Agora, por obrigada. exemplo, só para gerar uma coisa, para vocês pensarem um pouco mais. Imagina que o sal, vê, imagina, tá? Imagina que o sal fosse esse aqui, ó, Ag2SO4, certo? O número de mols de prata, agora, vê, cada Ag2SO4 não tem duas pratas, não é isso? Então, o número de mols ia ser duas vezes o número de mols do sal. Entendeu? Então, talvez Entendi. isso aí seria uma pegadinha que a questão ia colocar para você se ligar mais, entendeu? Então, tem Ave que Maria, estar... mas aí era melhor dar a equação, porque a Veja, pessoa eu tô simplesmente... extrapolando, sabe? Aham, Tô extrapolando, entendi. pensando que ele quer confundir você de algum jeito. Geralmente não, geralmente ele é bem direto. Ele não quer... A prova do Enem não quer que você caia em pegadinha, não. Quer que você saiba fazer, tá? Mas aí já seria um a mais, tá bom? Tá, obrigada. E pra gente finalizar, galera, vamos fazer essa 14 aqui. Essa 14 é bem clássica também. Como não cai muito, eu diria que é uma questão passiva de cair. Certo? Assim, ó. O leite de magnésia, usado como antiácido e laxante, contém em sua formulação composto MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésia, que foi titulada com 12,5 de HCl, é de quanto? Em outras palavras, eu peguei uma amostra de leite de magnésia. Dentro do leite de magnésia, eu tenho essa substância, certo? Eu quero descobrir qual é a concentração da base dentro do leite de magnésia. Mais uma vez, galera, se eu quero descobrir qual é a concentração, eu preciso do número de mols e de quem? Do volume.
O volume eu já tenho, só está faltando quem agora? O número de mols. Então, eu vou descobrir qual é o número de mols de base que tem dentro dessa amostra. Como é que eu vou descobrir a quantidade de base que tem dentro? Usando outra solução. Por quê? Eu sei que o HCl reage com o hidróxido de magnésio. Se eu sei um, eu descubro outro. O detalhe dessa questão é que a questão não deu a reação. Vamos lá. Geralmente já vem, como eu falei, né? Tudo bonitinho, tudo balanceado, lindo para você resolver. Porém, ano passado caiu também, ou foi no retrasado, não lembro, uma reação, uma questão desse tipo, usando ácido e base. Quando for ácido e base, galera, o balanceamento, a proporção que vai reagir é muito simples de encontrar. Em toda a neutralização, o número de mols, certo? A quantidade de H+, tem que ser exatamente igual a de OH-, certo? E você vai utilizar isso para balancear. Porque, ó, no hidróxido de magnésio, eu tenho 2 hidroxilas. No HCl tem quantos hidrogênios? Um só. Se eu tenho 2 hidroxilas, eu preciso de 2 hidrogênios. Já eu coloco um 2 aqui na frente. Pronto. Balanceei a minha reação de maneira bem simples. Nesse caso aí, galera, pode vir assim, tá? Eu digo que pode vir porque já veio. E aí não é nada do outro mundo, é só você se ligar na quantidade de H+ e de OH-. Tá bom? Então, bora encontrar quantos mols de HCl tem aqui dentro. Bora. Primeiro eu vou trocar aqui o volume, ó, para deixar em litro. E agora eu vou fazer, ó. Vê. Se em 1 litro eu encontro 0,5 mols, certo? Em 0,0125 litros eu vou encontrar X, tá? N. Meu N vai ser 0,5 que multiplica 0,0125. O que me dá um número de mols de HCl igual a quanto? Faz a conta, 0,5 vezes 0,0125. 0,00625 mols. Certo? Esse é o número de HCl que tem aí. Vamos achar o número de mols de base agora. Por quê? Eu sei que 1 mol da base, certo? Reage com 2 mols de que, galera? De HCl. Quantos mols de base vão reagir com 0,00625 mols de HCl? 2N é igual a 0,00625. Quanto é N? Vai ser isso dividido por 2, dá 0,003125 mols. Então, essa é a quantidade de base que tem dentro do remédio. Só que o que é que eu quero descobrir, galera? Eu quero a concentração. Ah, mas eu sei que a concentração de MgOH2 é de quanto? É o número de mols dividido pelo volume. Ou seja, a concentração desse cara é de 0,00325 sobre o volume, galera. Só que o volume tem que estar em litro. Lá em cima está em 10 ml. 10 ml é 0,01 litro. Ou seja, divide por 0,01 molaridade aqui do meu menino vai ser 0,3125 mols por litro. Resposta, letra. Deixa eu ver aqui. 0,03 aproximadamente, né? 0,3, perdão. Letra B de bola. Tá certo? Por que essa é uma questão passível de cair? Porque ele fala de um medicamento, que é leite de magnésio, envolve solução. Então, dá para dar uma contextualizada legal. E eu não acharia estranho se caísse uma questão desse tipo. Acho que da outra vez caiu,
falava da vitamina C de um suco, uma coisa assim. Então, essa titulação ácido-base, ela é bem comum aí no nosso dia a dia, então é bem passível de cair. Beleza, galera? Então, finalizei isso que eu queria fazer. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Qualquer coisa, digam aí. Jéssica, Bruna, tem mais alguma dúvida? Esté, Karen, Laís, Não, obrigada, Rafa. As únicas tranquilo? dúvidas que eu tinha era nessas três. E É, eu nem sei porque eu não fazia, não fiz, porque eu fiz a equação na 12 todinha e encontrei 0,018, só que eu não me toquei que tinha que ser para 1000 ml. entendi. Essas duas, essas três últimas, como elas envolvem solução e solução, elas dão mais trabalho porque não é muito comum. Mas eu acho assim, depois que você vê a primeira vez, viu uma, viu duas, fica bem mais tranquilo de resolver, certo? Uhum, foi isso aí. Elas são chatas. Obrigada. A verdade é essa. As questões são chatas, é chato. Porque percebe que a gente tem que fazer um monte de passo, né? Primeiro, calcula É, de mols. Depois, faz a estequiometria. Depois, calcula a concentração. Cada pedaço desse a gente já fez separado. Só que quando a gente junta tudo, fica uma questão chata, eu confesso. Né? Mas é fazível, certo? tá. Beleza? Então, galera, pois tá. Sim. Então, boa semana aí pra vocês. Como é que foi no São João? Foi bom? Em casa, né? Pelo menos é pra ser em casa, né? Sobre a história que a galera tava fugindo de casa pra comemorar. Mas enfim, né? Espero que esteja todo mundo ok. Deu pra dar aquela revisada, aquela... A 4. Eita, tem. Vamos lá. Eu faço a 4. Não tem problema não. Foi quase, viu, Sté? Eu tava me despedindo. Vou fazer a 4 pra você. Ó, após determinado processo industrial, obtém-se uma mistura contendo sulfato de sódio e carbonato de sódio. Uma amostra contendo 10 gramas dessa mistura foi completamente neutralizada com 100 ml de uma solução 1 mol por litro de HCl. O sulfato de sódio não reage com ácido e o carbonato reage da forma ali embaixo. Ele quer saber qual é o percentual de carbonato de sódio. Vê, galera, essa é bem legal, tá? Você tem aqui uma amostra assim, de sulfato de sódio e de carbonato de sódio, certo? A massa total aqui é de 10 gramas. Vou botar essa amostra para reagir com aqui uma solução de HCl, cujo volume é de 100 ml e a concentração do HCl é de quanto? É de 1 mol por litro. Eu quero saber qual é o percentual só do carbonato aqui dentro. Como é que eu descubro esse percentual? Para descobrir esse percentual, eu preciso descobrir qual é a massa de carbonato que tem aqui dentro, certo? Ok, se eu descobrir a massa e comparar com 10 gramas, eu descubro qual é o percentual, tá certo? Como é que eu descubro quanto de carbonato? Eu descubro da seguinte forma, galera. Eu sei que o carbonato ele vai reagir com ácido, com HCl, 2 de HCl. Então, se eu descobrir quanto de HCl eu tenho, eu descubro quanto de carbonato tem ali dentro. Como é que eu vou descobrir quanto de HCl? Mesmo esquema, eu tenho uma concentração e tenho um volume. Vou descobrir assim, ó. Fazer assim, ó. Molaridade, número de mols por volume. Ou seja, número de mols é a molaridade vezes o volume. Número de mols do ácido vai ser 1 que multiplica 0,1. Ou seja, quanto é que de ácido foi usado? 0,1 mols. Certo? Segunda reação, eu sei que 1 mol de carbonato reage com 2 mols de quê? HCl. 1 mol de carbonato, galera, num texto não veio, mas era para vir a massa molar do carbonato de sódio
Sabe quanto é? 86 gramas. Não, 106, perdão. 106 gramas por mol. Então, lá embaixo eu vou fazer a mudança, tá? Em vez de botar um mol, eu vou botar 106 gramas desse cara. Reage com 2 mols de quem? De HCl. Certo? Qual é a massa desse cara que vai reagir com 0,1 mol? Se eu simplificar aqui, ó, 53, então a massa só do carbonato vai ser de 5,3 gramas. Espera aí. A amostra todinha tinha 10 gramas. Só de carbonato é 5,3. Então, 10 gramas corresponde a... Desculpa, 100% corresponde a 10 gramas da amostra. Quantos por cento vão corresponder a 5,3? Talvez nem precisasse fazer, né? Mas o 5,3 vai dar 53%. Certo, galera? Resposta letra B de bola. Tá bom? Então, perceba que também é bem parecida, quase igual, tá certo? Às outras. Beleza, meninas? Tranquilo? Então, é isso. Semana que vem, tá, galera? A gente continua. Já tá lá, já passei para vocês, não sei se vocês viram, o videozinho da aula, material, tá certo? Façam lá tudo direitinho, tire dúvidas lá com o Eduardo, pergunte para mim também, como muito vem fazendo. E aí, semana que vem, a gente, de novo, esse horáriozinho para tirar mais dúvidas, só que agora de termoquímica. Tá certo, galera? Belezinha? Então, parar aqui a gravação.